Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque no dia de ontem, no dia 9 de novembro de 2022, a Taesa fez a divulgação dos seus resultados para o terceiro trimestre de 2022 e no dia de hoje nós acompanhamos, e por isso a gente não faz imediatamente a análise dos dados. A companhia fez então a sua teleconferência para a apresentação dos resultados. Se você for olhar na mídia, no geral, você vai encontrar informações como essa, um crescimento de 60,7%, em alguns casos 90,6% no lucro líquido. Lembrando que aqui nós estamos falando do lucro líquido segundo o regulatório. Então aqui 60,7% é para os primeiros 9 meses do ano de 2022, quando comparado com os primeiros 9 meses de 2021. E 96% aproximadamente na evolução do lucro líquido foi apenas no comparativo trimestral. Terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2021. Além disso, nós vamos também informar aqui o anúncio para pagamento de dividendos feitos pela Taesa e o quanto isso aí veio a impactar na nossa carteira aberta de ações. Então, vamos a essa análise. Indo aqui para o site de relações com os investidores da Taesa, na parte de resultados, apresentação de resultados, você pode verificar que para o terceiro trimestre de 2022, nós só temos o release de resultados e a apresentação que foi feita por decorrência da teleconferência desses resultados. Então serão esses dois documentos que nós vamos utilizar para a análise que nós vamos fazer aqui no canal. Isso porque o que nós mais gostamos, que são os ITRs, você pode ver aqui, não está disponível ainda no site de relações com os investidores. Então vamos começar pela apresentação daquela que foi denominada reunião pública com investidores e divulgação dos resultados. O que nós vamos fazer aqui é dar um salto lá na página 7, que é a partir de onde começa a nos interessar essa apresentação. Então vamos olhar aqui com relação ao ciclo da RAP 2022-2023, o que aconteceu. Porque se nós pegarmos o ciclo 2021-2022, a companhia tinha então 2,9 bilhões para seus resultados e no ciclo 22-23 passou para 3,5 bilhões. E o que mais impactou foi justamente o reajuste aqui por conta do IGPM, reajuste por conta do IPCA, ambos aqui na casa dos 11 a 11,5%, e também o impacto dos novos projetos que já vem contemplado com o ciclo 2022-2023. Além disso, também a gente precisa considerar o impacto desses novos projetos em ciclos posteriores do que virá a seguir, onde vai fazer então com que a receita anual permitida da companhia passe de 2,9 bi para 3,7, crescendo aqui aproximadamente 800 milhões. Na variação do ciclo 21-22 para 21-23, veja o crescimento de 18,4%, principalmente se nós considerarmos que IGPM e IPCA ficaram entre 10,7% e 11,7%. Olhando para o resultado, segundo o regulatório, observe que, no caso da receita líquida, e aqui nós vamos fazer uma análise apenas dos primeiros 9 meses de 2022, comparado com o mesmo período de 2021, veja que teve um crescimento de 29,8%, passando de 1,2 bi na receita para 1,6. O lucro líquido, quando nós olhamos para o lucro líquido, veja que conforme nós anunciamos lá no início do vídeo, o crescimento no regulatório foi de 60,7%, passando nos primeiros 9 meses de 2022 a 661 milhões, ao passo que em 2021, os primeiros 9 meses, foi de 411 milhões. Se nós considerarmos apenas o trimestre, que é aqueles 94,6% que eu tinha mencionado lá no início, subir em torno de 96, mas é 94,6%, mas é apenas do comparativo trimestral, o terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre de 2022. Então, às vezes, esse anúncio aí sai na mídia e isso aí pode dar algum impacto sobre as ações
e na verdade a gente precisa olhar com cautela porque aqui só está se referindo ao terceiro trimestre. Mas o lucro líquido, segundo o IFRS, porque é com base no IFRS que a companhia paga os seus proventos, conforme ela mesma anunciou, veja que ela tem uma queda aqui de 20,3%. Até ia colocar no início do vídeo, mas eu não quis contrariar aquilo que estava sendo divulgado na mídia, de sua forma mais massiva. Mas o que acontece é que o lucro líquido do IFRS passou de 1,7 bi, quase 1,8, para 1,4 bi, considerando os primeiros 9 meses de 2022 comparado com o mesmo período de 2021. Mas eu vou deixar aqui que a própria companhia faça a explicação desse resultado. Nós apresentamos o desempenho do lucro líquido em IFRS. O lucro no acumulado do ano terminou em 1,4 bilhão de reais, uma variação negativa de 20% na comparação contra o mesmo período do ano anterior, explicado basicamente por efeitos específicos do IFRS. Um dos efeitos foi o impacto da inflação na receita de correção monetária do ativo contratual. Lembrando que nós corrigimos o ativo contratual mensalmente e, por conta da contração do IPCA e do IGPM nos últimos meses, inclusive o IPCA registrando deflação, nós tivemos um efeito negativo no acumulado de 9 meses de 384 milhões de reais. Além disso, também tivemos um impacto negativo na margem de implementação de infraestrutura. Aqui no IFRS, nós contabilizamos o CAPEX, né, os investimentos realizados no projeto, e, consequentemente, uma margem que tem efeito no resultado. Como os nossos projetos estão na sua fase final de conclusão, alguns deles já entregues, nós naturalmente tivemos um impacto negativo nessa margem, com a queda nos investimentos. O impacto no acumulado de 9 meses foi da faixa de 300 milhões de reais. Esses efeitos contábeis se refletem diretamente na linha de equivalência patrimonial, visto que as nossas participações sofrem do mesmo efeito, tanto do efeito da correção monetária do ativo contratual, quanto do efeito dos projetos que estão sendo concluídos nas nossas participações, alguns deles também já entregues. Consequentemente, nós tivemos uma redução na linha de equivalência patrimonial de quase 79 milhões de reais. É interessante destacar aqui alguns efeitos positivos que estão relacionados justamente à execução e conclusão dos nossos projetos de construção. Tanto a linha de receita de OIM quanto a linha de receita de remuneração do ativo contratual sofreram impactos positivos, um na linha de 160 milhões de reais, o outro na faixa de quase 215 milhões de reais, consequência da entrada em operação dos nossos projetos. Aqui nós estamos falando especificamente dos projetos de Janaúba e Santana. Esses efeitos também foram positivos dentro da linha de equivalência patrimonial, quando a gente fala da entrada em operação dos nossos projetos, onde nós temos participação. E para complementar essa explicação, a gente pode verificar aqui os empreendimentos concluídos, alguns citados anteriormente pela apresentação da companhia, mas o que eu queria citar aqui é que desses concluídos, veja que Janaúba, que é de grande impacto, de 257 milhões na RAP, Santana, que é em Santana do Livramento, 18,8, Paraguaçu com 78,6, Este com 74,5 milhões e Aimorés, que também tem um impacto relevante de 52,7 milhões. E dessa forma, o que a gente pode enxergar é justamente como isso veio afetar na parte do endividamento. Se você lembrar as análises que fizemos para o terceiro trimestre de 2022, você vai ver que a alavancagem da companhia estava muito alta, inclusive podendo impactar nos proventos pagos pela companhia. Veja que lá se dizia, assim que os projetos começarem a entrar em funcionamento, vai haver uma regressão do endividamento da companhia, ou melhor, da alavancagem da companhia. Então a gente vê que ela cai de 4,3 para 3,7, embora a companhia, por várias vezes, ela mencione que ela não tem covenants para a sua alavancagem, para o seu endividamento. Ela, tendo disponibilidade, ela volta a pagar proventos. Alguns aspectos aqui interessantes é que o custo da dívida é de 5,7
5,27% no real, com um período médio de 5,1 anos. E dá para a gente verificar que é muito confortável aqui para a companhia o encaminhamento da sua dívida, sendo que ela tem em caixa 1,8 bilhões. A maioria da dívida está no IPCA, 72%, e, em segundo lugar, CDI com 27,8%. Um comunicado soltado ontem pela ISA-CETEP, então, portanto, no dia 10 de 11, foi justamente a entrada em operação de Ivaí. E por que eu citei a ISA? Porque é uma parceria com a Taesa, onde ela também menciona nesse mesmo comunicado a entrada em operação parcial de Ivaí. E no próprio comunicado, a gente já consegue verificar aqui a contribuição de adição de aproximadamente 72% da RAP total para o projeto da companhia, o qual é um empreendimento que se refere ao primeiro lote do leilão de transmissão número 5 de 2016, foi realizado aqui em 2017, a Taesa participa em sociedade com a Transmissão Elétrica Paulista, a ISA-CETEP, portanto, por isso que nós citamos ela inicialmente, com participação aqui de 50%. De forma que esses e outros projetos virão a contribuir mais ainda para a redução da alavancagem da companhia. No mesmo dia de ontem, a companhia anunciou a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, no valor de 365 milhões, sendo que o equivalente a R$ 1,06 para a unit, que é o TAE3, o ticker TAE3, e nós já vamos dar uma olhada dessa forma um pouco mais aprimorada. Mas o que importa aqui é que durante todo o ano de 2022, veja, houve a distribuição, maio, agosto e novembro, totalizando 1,6 bi, o que dá por unit total aqui de R$ 4,85. E nesse anúncio de proventos, você pode verificar que o total está aqui em cima, 365 milhões, mas como os nossos tickers são Taesa 3 e Taesa 4, ou seja, ações preferenciais e ordinárias, o que nos vai ser distribuído é de aproximadamente 31 centavos, somando esses dois, sendo 10 centavos a título de dividendos e os outros 20 centavos a título de juros sobre capital próprio. A importância de termos aqui o nosso plano de metas é que a gente consegue juntar todas as ações e você pode verificar que nós temos 1.604 ações de Taesa 4 e 6.000 ações de Taesa 3, totalizando 7.604 ações. Valor que será pago no dia 5 de dezembro de 2022. Desde que nós tenhamos a posição na base acionária até o dia 14 de novembro de 2022. A partir do dia 16, as ações serão negociadas ex-dividendos e JCP. Então, hoje é dia 10, no momento que está sendo esse vídeo, 10 de novembro, até o dia 14, quem tiver ações poderá concorrer a esses proventos. O que até é curioso e chama bastante atenção, porque no momento em que esse vídeo está sendo feito, veja que Taesa cai tanto para a sua ação ordinária quanto preferencial em torno de 3%, sendo negociado aqui a R$ 12,80, R$ 12,88, respectivamente, para as ações ordinárias e preferenciais. Já que estamos falando em pagamento de dividendos, vamos ver como a companhia respondeu a essa questão ainda para o exercício de 2022, talvez estendendo para 2023, com relação a futuros pagamentos, feitos na teleconferência de apresentação dos resultados. Obrigada, André. Bom dia a todos. Temos aqui uma pergunta para o nosso diretor financeiro, Eric Braia. O investidor Ivan dos Santos Torres pergunta se há possibilidade de mais algum anúncio de dividendos ainda esse ano. Bom dia, obrigado, Ivan, pela pergunta, obrigado a todos pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aí, com o Cristiano falando direto na apresentação. Agora, Ivan, a gente acabou de deliberar ontem, um pagamento de 365 milhões. Né? A gente pagou 1 bilhão e 100 em 2020, 1 bilhão e 600 em 2021. Com esse pagamento de ontem, a gente vai estar pagando 1 bilhão e 700 em 2022. Eu acho que
Nós não damos guidance de pagamento de dividendos, a gente toma sempre a decisão caso a caso, conforme o que maximize o valor da companhia, o valor das ações. Eu acho difícil ter alguma novidade daqui até o final do ano que nos faça fazer uma outra deliberação além daquela de ontem. Então, nós vamos pagar até o final do ano os 365, conforme aquele cronograma que a gente divulgou no comunicado. Daqui até o final do ano, o que acontece? Vai ter um leilão, dia 16 de dezembro, como novidade. Do dia 16 ao dia 31, a gente mudar de ideia, fazer uma deliberação, eu acho um negócio muito desafiador. Mas volto a falar, a gente não dá guidance, a gente sempre toma a decisão do que maximiza o valor das ações. Só acho que tem muito pouco tempo e uma decisão tomada ontem já de pagamento. Vejo pouca novidade até o final do ano para que a gente tome outra. Tá? Mas volto a falar que nós não damos guidance de pagamento de dividendos, sempre tomamos a decisão caso a caso para maximizar o valor da companhia, maximizar o valor das ações em bolsa. Mas obrigado pela pergunta. Vou aproveitar. Mas eu acho que relevante daqui é que não tem essa projeção de pagamentos de novos dividendos, também não vejo razão nenhuma, até porque agora no final do exercício haverá um novo leilão, a companhia tem as suas reservas e ela quer participar de uma forma bastante interessante, pelo que se deduziu aqui da participação. Depois, se você é acionista, eu sugiro que você assista a resposta que foi dada em relação à participação da companhia no leilão que acontecerá em dezembro. Então, me parece que também tem esse ajuste nessa relação de compromisso entre pagamentos de dividendos e as perspectivas e expectativas de crescimento da companhia para o seu futuro. Né? Não adianta apenas raspar o cofre só porque existe, como por exemplo, a pergunta que viria a seguir é sobre reservas que a companhia possui. Então, estamos muito bem. Aí outra coisa que foi mencionado foi que esse ano se pagou 1,6 e que se estava estimando para o exercício seguinte 1,7 bi de pagamentos de dividendos. E para finalizar a questão dos dividendos, com o que vai ser pago pela companhia, nós chegamos aqui à estimativa dos valores tanto para dividendos quanto para juros sobre capital próprio da Taesa, o que vai nos totalizar aqui quase R$ 2.500 até o final do ano. Também foi anunciado dividendos do Banco do Brasil e nós vamos mostrar mais adiante como o somatório de tudo vai contribuir na nossa carteira, só não fazendo isso porque não assistimos à teleconferência de apresentação dos resultados do Banco do Brasil, porque foi no mesmo horário da Taesa. E nós vamos fazer isso aí logo em seguida. Vemos a Taesa com uma ótima perspectiva, muitos players, muitos influencers, inclusive, pessoas que têm bastante referência dentro do mercado, estavam fazendo algumas cogitações em relação ao preço da ação e nós tínhamos entendimento que estava no momento bom de fazer a aquisição, justamente porque a companhia veio crescendo e está mostrando aqui, se ela cresce, eventualmente, isso aí vai impactar no resultado, principalmente se ela continuar saudável, se ela continuar pagando seus proventos e instigando o mercado. A queda de hoje, que a gente está vendo no mercado, não tem nada a ver com a Taesa, né? O mercado como um todo está caindo, exatamente porque nós estamos num período de transição para a troca de governo e parece que com os discursos que vão sendo feitos pelo candidato que venceu o pleito, o mercado está ficando cada vez menos confortável com o que se está vendo aí para o horizonte, em particular porque aquilo que a gente já tinha previsto, justamente quando analisamos o plano de governo, tem um apelo muito grande para a questão social e um certo descomprometimento com o orçamento como um todo. Isso aí, para quem é investidor, gera uma instabilidade, uma desconfiança e uma incerteza e por isso dá um impacto nas ações. Como a gente está em setores muito resilientes, isto, por outro lado, nos gera grandes oportunidades e é aqui que você fica atento. Porque quanto mais mancadas do governo, maiores as oportunidades para nós que investimos com esse foco que é dado pelo método que nós aplicamos aqui no canal. Assim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.